Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno e repercutir as últimas notícias do nosso Vascão. E já começou o pesadelo. O GE, o Extra, fazendo matérias aí sobre Série B, sobre rebaixamento. Vamos repercutir essas matérias aqui, falar sobre o Andrei, que deve sair aí antes do previsto. Serginho, primeiro reforço do Vasco aí para a janela, tá se preparando já. Vamos falar sobre o Serginho e trazer aqui, cara, declarações do Abel Braga, que participou ontem, né, num podcast lá no SBT. Cara, você que fica se perguntando assim, por que as coisas no Vasco não vão pra frente, não andam, é sempre nessa dificuldade, é sempre nesse sofrimento. Eu acho que esse tipo de declaração, ela explica muita coisa, cara. É triste ter todo respeito ao profissional, Abel Braga, mas esse tipo de declaração, ela não acrescenta nada. O vascaíno não quer bravata, o vascaíno quer trabalho. Vamos lá, família vascaína, vamos repercutir aqui a primeira matéria do GE, vou botar na tela aí para vocês, que diz o seguinte, ó, 4 de 8 times com a mesma pontuação do Vasco na 10ª rodada foram rebaixados, né? Os times que não caíram, família vascaína, são eles: Náutico em 2007, Fluminense em 2008, Flamengo em 2013. Sabe o que aconteceu em 2013, né? O Flamengo era para jogar a segunda divisão, né? Mas... E aí, Fortaleza em 2022, né, cara? Comentei sobre isso aqui no vídeo de mais cedo, falando da campanha do Fortaleza, que na 10ª rodada tinha 6 pontos. E pior que isso, cara, o Fortaleza terminou o primeiro turno com 13 pontos. 13 pontos. Foi uma campanha fantástica que o Fortaleza fez no segundo turno. Então, o Fortaleza, para não cair, precisava de 32 pontos. Olha só a dificuldade. 10 vitórias aí, vamos arredondar. Mas o Fortaleza, cara, conseguiu 42 pontos, somando 55 e terminando na pré-Libertadores. E é claro que nenhum vascaíno acha que o Vasco vai fazer isso no segundo turno. Então a gente tem aí alguns jogos no primeiro turno, né, uma sequência interessante dentro de casa, contra Goiás, Cuiabá, um jogo muito difícil contra o Botafogo fora de casa, mas temos que somar o maior número de pontos para não levar toda essa dificuldade para o segundo turno e ainda pontuar uma questão muito interessante, que não é só se preocupar com o rebaixamento, mas com a janela também. O Vasco somando pontos, subindo um pouco mais na tabela, tirando essa pressão que está na zona de rebaixamento, cobrança, eu acho que facilita também para a chegada de reforços, família vascaína. Uma outra matéria do pesadelo é essa daqui do Extra, tá na tela para vocês. O título: Vasco já tem aí 62,2% de chance de rebaixamento na frente do Vasco, só o Curitiba que tá aí com 74,2%, né? Cara, eu tava vendo o Globo Esporte lá do Paraná, né, e o Curitiba também tá virando SAF lá, e o CEO tava falando, né, que o Curitiba vai aí buscar reforços nessa segunda janela, não quer cair de jeito nenhum, e aí a gente fala sempre isso aqui da dificuldade que promete ser o segundo turno, porque os times buscam qualificar o seu elenco e já tem ali basicamente tudo definido, quem vai brigar para Libertadores, Sul-Americana, perdão, rebaixamento, o campeonato fica muito mais complicado, mas foi tocado nesse ponto aqui que eu falei, na dificuldade que o Curitiba tem, que vai ter de buscar reforços também por estar na zona de rebaixamento, e aí complica, é o caso do Vasco. O Vasco tem que pontuar nesses jogos aí, antes de abrir a janela, para facilitar também buscar reforços. Família vascaína tá aí. As matérias começaram, as notícias do terror vascaíno. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais viver mais uma Série B. Vamos torcer para que as coisas aconteçam, família vascaína. Uma outra matéria que eu queria repercutir aqui com vocês é sobre Andrei Santos. É isso mesmo, uma matéria do Sport News Mundo. E tá aí na tela: Andrei Santos pode deixar o Vasco antes do previsto. Gostaria de ler aqui alguns trechos da matéria, porque é interessante para a gente trocar uma ideia. Tá aí, ó. Restam 19 dias para o fim do contrato de Andrei Santos com o Vasco. O jogador vem se queixando de dores no joelho e no tornozelo. Caso seja constatada uma lesão, o volante pode ir embora antes do prazo. Isso porque, com a data FIFA, o Cruz Maltino só volta a campo daqui a 10 dias.
né? E eles destacam também toda a situação que foi criada aí com os representantes do Andrei. Tá aí, ó. A diretoria não cumpriu com o combinado com o atleta. A dívida, que também é com seus empresários, foi dividida em 3 parcelas que deveriam ser quitadas até abril, mas apenas a primeira foi paga. A relação entre as partes ficou estremecida e gerou um processo do jogador contra o clube na justiça. Andrei terá mais 2 jogos até o fim do seu empréstimo, que se encerra no dia 31 de junho. Mas com desconforto, talvez não volte a jogar pelo clube nesta temporada. O Vasco encara Goiás e também o Cuiabá em São Januário, e o técnico Maurício Barbieri demonstra que quer utilizar o volante no time titular. É uma vergonha essa situação. De todas as notícias que surgiram aí da fama de mal pagador do Vasco, ou de caloteiro, essa aqui pra mim é a pior. Eu citei num vídeo recente, né, que o Vasco no associativo passava muito por isso, né, de dever 3, 4 meses de salário atrasado, mas o Vasco não tinha dinheiro, né, sempre vivendo aquela dificuldade de penhora, então não conseguia ali arcar com os seus compromissos. Isso aqui é muito feio porque não é uma questão de não ter dinheiro. O dinheiro chegou, só não repassou, então fica muito feio. Mas chama a atenção aqui dessa matéria, cara, e eu acho que, eu venho falando isso, que o Vasco não deveria mais, Maurício Barbieri, se for o caso, diante de Goiás e Cuiabá, não contar mais com o Andrei, cara. Agora chegou o momento de você utilizar os jogadores que vão ficar até o final dessas batalhas. O Andrei vai embora. Então não é interessante você usar o Andrei contra Goiás, contra o Cuiabá. Você tem que dar confiança para jogadores que estão no elenco. E aqui cito o Cocão. Cara, falei tanto aqui do Cocão, que não era o momento, pegar a quinta opção do Náutico, mas eu chamei aqui a atenção. Jogadores da base como Galaça, Rodrigo, Marlon Gomes, o próprio Andrei, o Barros, eu achei uma atuação muito mais segura, de muito mais personalidade do Cocão, de que todos esses jogadores da base do Vasco. Eu não sei o que está acontecendo, né? Claro que eles não são ali os jogadores para resolver os nossos problemas, mas fazendo essa comparação, jogadores da base do Vasco, todo um processo ali de base, de fundamento. E o Cocão, que até há pouco tempo estava na base, o moleque mostrou muito mais personalidade diante do Internacional. Então eu acho que o Andrei vai com Deus, vai lá, o cara acabou de casar, vai curtir Londres, vai lá pro Chelsea, vai se adaptar já ao ambiente lá, deve ser frio. Deixa que a gente resolve aqui os nossos problemas, pelo menos aqui. Do meu ponto de vista, sou muito grato pelo Andrei por tudo que fez pelo Vasco na Série B do ano passado. Foi um dos responsáveis, sem dúvida nenhuma, pelo acesso, família vascaína. Agora vamos destacar aqui Serginho, né? A matéria aqui do Nils Almirante diz provável novo reforço do Vasco, mas eu estava acompanhando um podcast lá no Globo Esporte e ele já tem aí um pré-contrato assinado com o Vasco, vai ser reforço do Vasco aí na janela de 3 de julho, então é interessante, vou passar imagens aí para vocês, dele mantendo a forma para chegar aí. A partir da janela, irmão, tem que testar o Serginho, né, a família vascaína. Ele vem do futebol turco, é um jogador que a gente já citou aqui, tem passagem pro futebol da Macedônia, da Albânia, e não vem com boas energias não, tá? Não vem com boas energias não. Tanto ele e um outro nome que o Vasco tem interesse, que é no Campuzano, os dois jogadores estavam lá no Giresunspor, nome difícil de falar, né? Giresunspor, da Turquia, e o time caiu pra segunda divisão. Esse time caiu. Então já não vem com boas energias, você que é supersticioso como eu, não vem com boas energias. Agora, fato que é um atacante de lado de campo e é um jogador que hoje, não o Serginho, mas é uma função que o Vasco necessita demais. A gente viu diante do Internacional, pelo menos é a minha opinião, que o Vasco fez a melhor partida ofensiva, de trocar passes, de movimentação, e ficou claro que a gente precisa de jogadores de mais mobilidade. Foi o caso do Ryan, não sentiu, 16 anos, jogou muito bem, tem que ser titular novamente do Vasco. E o Alex Teixeira, eu acho que é um jogador que deve ficar barrado, talvez tentar ali o Eric Marcos, pelo menos assim, a gente vai falar mais, vou falar isso no próximo vídeo, tentar um jogador de mais mobilidade, porque o Alex Teixeira já não consegue entregar nesse sentido. Quem sabe se o Vasco não for trazer um atacante de fato, de mais peso, de mais nome para chegar e resolver, a gente possa testar o Serginho nessa função no lugar do Alex Teixeira. Me entendam, eu tô desesperado e eu acho que o Alex Teixeira, cara, não cabe ali naquela função do jogo contra o Internacional. Eu acho que ele deixou a desejar, apesar de ter dado assistência aí pro Ryan. Eu acho que tem que ter um jogador com mais condição física naquele setor para fazer dupla ali nesse momento com o Ryan, família vascaína. Cara, é difícil para mim eu comentar esse tipo de coisa, cara, porque eu fico muito puto, irmão. Muito puto com esse tipo de declaração. E aí a gente fica se perguntando por que as coisas do Vasco não caminham, né? Porque o Vasco é vendido pelo pior presidente da história do Vasco e de clubes brasileiros, e as bravatas continuam, né? É o Josh falando aquilo na questão do Flamengo, você vê profissionais da atual gestão do Vasco, da SAF, como Abel Braga, Paulo Brax, falar um monte de merda. Eu posso dizer isso porque o vascaíno tá sofrendo muito,
né? Não estamos numa nova era, né? É pior do que as eras que a gente está vivendo nesse momento. Pelo menos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco faz a pior campanha da história até a 10ª rodada. Claro que a gente torce aqui para isso acabar, né? Não continuar com esse sofrimento, né, família vascaína? Mas pra você ver tipos de declaração como essa do Abel Braga, e você entende, cara, porque o Vasco não caminha. Porque não se trata o vascaíno com a seriedade que se deve ter. O vascaíno, ele não quer bravata, ele tá cansado disso, ele quer trabalho, ele quer seriedade, que conte a verdade, que entenda realmente o processo, mas não foi esse tipo de coisa que foi colocado. E aí você vê a maneira que o Abel Braga fala do processo, do Barbieri, do Brax, e você vê os resultados. Irmão, tu fica assim, cara, que é isso, irmão? É muita sacanagem com a nossa cara, cara. Primeiro eu vou trazer aqui o Abel Braga falando do Josh, da 777. Eu achei que ele deu uma catucada, chamou a atenção deles ali, ó. Vamos lá. Nós temos uma empresa americana. O que é uma empresa americana? Ela mexe com um artista, com um ator, com show, com NBA, mas tudo é entretenimento. O americano vai ali para ver show. Aqui é uma coisa completamente diferente. Você entrou, você está ajeitando, você está arrumando. Agora veio um momento ruim, que nós vamos sair disso. Problema zero. Pensa que eu estou apavorado. Mas aí tem um protesto. Tu não tem que chatear. Claro, gostaria que não acontecesse. Um protesto no CT, um protesto no escritório da empresa, faixa na Avenida Brasil. E isso aconteceu no Botafogo também, olha onde está o Botafogo. Exatamente, mas tu tem que entender tudo isso. Só que aqui, o torcedor não vai pro jogo para ver um show. Não é entretenimento, é paixão. É pra ganhar, pura, né? O que tem que acontecer? Tem que ir alguém da empresa explicar. O momento é esse. Ainda tem um monte de trabalho de assim. Eu quis explicar isso ontem lá. É diferente dos Estados Unidos. Lá o cara se diverte. Vai se divertir. Se tu ganhou ou tu perdeu. Tá aí, cara, esse é o ponto que eu sempre chamo muito a atenção aqui no canal. Eu fico revoltado e eu tô vendo muito isso. No Globo Esporte, no Seleção, os programas ali da Sport TV, na ESPN, em todo lugar. O vascaíno, ele é iludido, tem que entender o processo. A SAF não é a salvação dos mundos pra fazer o time... Não. Calma aí. Não falam que o vascaíno é iludido se você não vive o Vasco. Como a gente aqui é torcedor, sempre tá falando, trazendo as notícias. O dono da 777 veio e prometeu mundos e fundos. Esse é o ponto. Diferente se você pegar declarações do Textor no Botafogo, do Ronaldo no Cruzeiro, o cara veio aqui bravatando até comprar. Depois que comprou, já foi um discurso pé no chão. Então, o que o Abel Braga falou ali, que precisa de um representante da 777 lá do alto escalão, conversar com o torcedor vascaíno, eu acho que isso não vai acontecer porque eles estão cagando e andando pro clube. Senão, irmão, não deixava o Vasco passar por essas situações aí de caloteiro ou mal pagador. E aí, pra te irritar muito mais, o Abel Braga fala isso aqui, do Barbieri, do Paulo Brax, da trilogia, né, que ele falou. Trilogia ali. Senhor dos Anéis. Vamos lá. Ele não é só bom, não. É pouco. Ele é muito bom. Jogadores, qualquer um que você perguntar. Titular ou reserva? Sempre o comentário é o mesmo. É muito bom. Porque ele é tanto do detalhe e a maneira de ele explicar, ele é muito claro no que ele explica e aquela explicação ele leva para o campo para treinar. Ele só pede para fazer no jogo aquilo que ele treinou. E ele treinou em cima aquilo que ele vê do adversário. Sinceramente, é incrível. E tá uma trilogia assim, fora de série, com o Paulo Brax. Porque o Paulo está me surpreendendo muito pela positiva. Sim. Em conhecimento, em relação humana, em relação com os atletas. Os jogadores se sentem protegidos. Nesse momento, por exemplo, é um momento de fragilidade. Claro que é fragilidade. Pô, nós estamos jogando bem. Vascaíno, família vascaína. Eu preciso comentar mais alguma coisa depois de um tipo de declaração dessa? Ele é muito bom, ele é acima da média, os jogadores titulares e os reservas sabem disso. O Vasco faz até a 10ª rodada a pior campanha da sua história e você tem que ouvir isso de um dos profissionais que hoje estão à frente do Vasco. É o que eu falo. Irmão, chega de bravata, chega de sacanagem, chega de brincadeira, chega de zoar, chega de piada. Sério, irmão, vamos trabalhar sério. Chega ali e fala que, porra, Barbieri é um jovem treinador, tá adquirindo experiência, tá trabalhando muito, a coisa não tá acontecendo, mas não fala esse tipo de coisa, porque o resultado... Fico sem palavras. Fui.